Hoje você vai aprender. Hoje eu trago evidências da G2 de coisas que não são apresentadas na televisão. Por exemplo, nós temos um fenômeno que eu vou ter que falar aqui de forma irrestrita para não ser, sensu parararado, Então, por exemplo, nós temos o fenômeno chamado Shell, Parará Pururu, choque, ok? Que consiste numa metamorfose humana que você conhece nos filmes, nos livros, como o modus operandi de zumbi, quando o ser humano ele se transforma num zumbi. Mas no passado não se chamava isso. Inclusive o governo americano e organizações como CI Parará UA e também o Pentá Parará Gono também usam referências como isso. Eles têm protocolos verdadeiros, restritos, sobre esse tipo de coisa, porque já acontecia no passado e pode ser que aconteça de novo. Então vou explicar para você poder entender. Inclusive eu tenho um vídeo aqui para você poder entender, tá? Eu vou estar passando para a tela do computador aqui, só para você ter uma ideia sobre o tratamento que eles fazem para isso, tá? Porque a pessoa fica completamente insana. Deixa eu pegar aqui para você ver. E tá o cara lá andando, ó. Parece que ele tá fazendo um protocolo lá. Olha só, a pessoa fica totalmente... E isso aqui que originou essa história de zumbis aí que você conhece. Então tá lá, ó, preparou planos reais, tá? E isso de fato é verdade. Por quê? Por que isso de fato é verdade? Volta a tela pra cá. Escute bem o que eu vou lhe falar, tá? O corpo humano é uma grande antena que faz capturas de frequências. Por exemplo, se você estiver perto de uma pessoa estressada, num raio de 2 a 3 metros, se você estiver próximo a essa pessoa, segundo o Dr. Lai Ribeiro e também a Masaru Emoto, entre outros, que simplesmente se você estiver próximo dessa pessoa estressada, você vai ficar estressado. Se você estiver numa fila de banco, uma fila do caixa, uma fila, qualquer canto que você tiver, e tiver uma pessoa impaciente, batendo o pé, com os braços cruzados, você vai começar a ficar impaciente, porque é um equilíbrio, tá, de frequências. Essas frequências senoidais vão passando para você e elas vão se equiparando. A pessoa que estava tão estressada não fica tanto, mas você que não estava estressado começa a ficar. Então é um equilíbrio. Então se você estiver perto de uma pessoa estressada, você vai ficar estressado também. Isso porque o nosso corpo humano ele é uma grande antena, ele recebe essas frequências. E aí nós entramos nisso aqui. O que é isso aqui? É um fenômeno de disruptura que acontece nos seres humanos. Por exemplo, na G2 não existia segurança do trabalho, tá? Então os caras no meio da G2, eles não colocavam tampão de ouvido, eles não tinham essas coisas. O máximo que davam pra eles é um capacete, o máximo que dava, tá? Então simplesmente na G2 era o seguinte, o cara ficava um com uma arma e um com pente de balas, tá? Não tinha arma pra todo mundo, então era assim, um com arma, um com pente de balas. Aí o que acontecia? Eles iam pra G2, ou pra G1 também acontecia isso, mas é mais pra G2, e aí ficavam os dois juntos, tá? Então não tinha pra todo mundo. E quando tinha tanques de guerra, canhões, esse pessoal que disparava, eles não tinham abafadores. Então aquele som exorbitante que causava no ouvido deles criava uma disruptura e a pessoa saía de si. Ela saía de si, ela não conseguia mais associar. Aqui são pessoas em tratamentos, tá? Mas teve casos de pessoas que não se tornaram mais humanas. Começaram a andar com os braços e pernas no chão, se tornaram como animais, porque simplesmente essa disruptura de som provoca isso nas pessoas. Então o que aconteceu? O governo criou um programa de tentativa de recuperação dessas pessoas após a G2, porque foi um caso assim, Ah, cadê meu marido que foi pra guerra? Cadê meu filho que foi pra guerra? Ah, ele virou um animal aí, virou um ser que inexplicável. Aí envolveram cientistas, fizeram um processo de recuperação. E a recuperação, as pessoas ficaram apenas loucas, Então, não só o Pentá Parará Gono e a CI Parará A fizeram protocolos para isso, mas a coisa é muito pior, porque isso aqui envolve o ano de 1600, 1400, 800, antes de Cristo, na era pré-diluviana, no ano, por exemplo, 2000, no ano 2600. Porque simplesmente é o processo de destruição dos seres humanos, tá? O que acontece é basicamente o seguinte. Isso originou o processo chamado zumbis. Olha só, nós temos o mundo espiritual e o mundo físico, isso é fato, tá? O mundo espiritual e o mundo físico. Por exemplo, o seu cérebro humano, você pode perder metade do seu cérebro e continuar vivendo a sua vida. Claro, com limitações. Agora, se você perder apenas a glândula pineal, apenas ela, você não vive mais, porque ali está a consciência.
E o que diferencia eu de você é simplesmente o espírito. É simplesmente isso. Se todos os espíritos fossem iguais, nós pensaríamos de formas coletivas, mas não é assim. Cada espírito tem sua individualidade. E isso está dentro e relacionado à glândula pineal. E aí acontece basicamente o seguinte, tá? Quando ocorre essa disruptura no cérebro, o espírito não consegue mais se comunicar com o corpo. Ele não consegue, ele perde a comunicação com o corpo. Então o teu espírito ele manda uma função, quero abrir e fechar minha mão. Não consegue mais. Porque ocorreu uma disruptura e você não tem mais o controle do seu corpo. E se não tem mais o controle do seu corpo, quem comanda o seu corpo? O mundo espiritual extracorpóreo dos demônios. Simples assim. Então quando você, escute bem, não come carne, você enfraquece da legalidade. Quando você não tem um acordo presencial com Deus, quando você vive uma vida mundana, você dá legalidade, porque o mundo espiritual é legalismo, e isso vai somando. Carne, legalidade e série de outras coisas. E você fica próximo a uma possessão demoníaca. Por quê? Porque você está vivendo uma vida de heresias. Então você fica próximo à possessão demoníaca. Se ocorre o fenômeno shell shock com pessoas profanas, tipo Babilônia, por exemplo, cidades pecaminosas, se ocorre um fenômeno chamado shell shock com pessoas que já estão vivendo um mar de heresias, essas pessoas ficam endemoniadas de uma maneira irreversível. Por isso que no Apocalipse, escute bem o que eu estou te falando, tá? Ninguém falou isso até hoje aqui na internet. Por isso que no Apocalipse fala o seguinte: os homens desejarão a morte, mas não a conseguirão. Por que os caras irão querer a morte, mas não a conseguirão? Porque o espírito vai estar ligado na glândula pineal. Aquele ser, a sua consciência, ele vai conseguir ver, ele vai conseguir sentir o que está acontecendo, mas ele não vai ter mais controle sobre o próprio corpo. É tipo um zumbi mesmo, você está vendo aquilo ali, você sente aquilo ali, mas você não tem controle do seu corpo. Porque você está endemoniado. E você, como viveu um mar de heresias, inclusive o profeta Isaías, ele falou: buscai a Deus enquanto ainda é possível. Porque depois que acontecem essas coisas e você não busca a Deus, é impossível mais para você. E aí acontece o seguinte: você vai sentir o seu corpo, vai estar vendo, mas você não vai ter mais ações. Então você olha essa loucura de hoje em dia, do politicamente correto, essa loucura de não comer carne, todas essas loucuras que estão inventando por aí, vai enfraquecendo o seu corpo. É isso que Hitler queria naquela guerra, tá? Era simplesmente tirar a carne do exército dele para enfraquecer, para os demônios entrarem e virar aquela confusão na guerra. E aí aconteceu basicamente o seguinte, tá? Ele perdeu dizem, né? Mas isso aí é outros casos, já contei até essa história aqui na internet. Então basicamente é o seguinte: esse efeito, ele é favorecido aos pagãos. Se você viver uma vida de apostasia, uma vida de heresias, se você não come carne, não ora, não se dedica ao Criador, você só vai afastando o Espírito Santo de você. Só vai afastando, só vai afastando. E cada vez mais legalismo e legalidade aos demônios. Vai chegar um certo ponto, sem mais, sem menos, sem aviso prévio, que o fenômeno shell shock vai chegar até você. Isso chega para qualquer um, tá? Inclusive, eles falam que a sociedade entrará em colapso em alguns anos. Então, se chegar esse fenômeno de shell shock e você vive uma vida de apostasias, simplesmente o seu espírito ele perde a conexão com a glândula pineal, você não controla o seu corpo, mas você sente o seu corpo, que você está imergido nessa realidade. Só que quem vai controlar o seu corpo é os demônios. E aí, meu irmão, você vai ver coisas que você vai desejar a morte e não vai conseguir. Exatamente o que está na Bíblia. Porque é o que acontecia no passado. Tá entendendo? Por isso, tá? Que você tem aí o Pentágono com projetos sobre isso, tá? Porque eles sabem que essas coisas acontecem e eles criam projetos, tá? Para que o exército deles não se sucumba a isso, tá entendendo? Então é isso que eles vão fazendo, tá? Só que antes de você fechar o vídeo, recomendo para você conhecer o link aqui do meu trabalho, tá? Extremamente importante, tá tendo 50% de desconto. Você adquire Como Vencer Todas, tem um conteúdo premium para você assistir sobre os continentes perdidos, era pré-diluviana, e você ainda conta com o meu suporte. Por exemplo, eu chego a falar pro pessoal aqui sobre as oportunidades de empreendedorismo que estão rolando no momento. Essa aqui é uma delas, para quem conhece, está acompanhando meu projeto, já sabe o que é isso. E também nós temos aqui outras oportunidades chamadas de Marketplace, tá? Marketplace. Eu vou encurtar o caminho aqui para não ficar extensivo, mas eu recomendo que você clique aqui na descrição, tá bom? Para você poder conhecer esse projeto. Tá extremamente importante para você. Eu acredito que você tenha que dar uma chance para esse projeto, até porque o governo, as mainstreams, as grandes companhias, até mesmo as escolas, só formam você para ser operário de caixa, para ser escravo.
E se você quiser sobreviver a esse inferno que é esse planeta, que vai piorar e muito, eu recomendo você conhecer aí esse link aí na descrição, tá bom? Tenho certeza que você vai gostar. Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Volts. E ó, não se esquece disso, tá? Esse fenômeno chamado Shell Shock, tá? É simplesmente um fenômeno que acontecia no passado, mas, tá? Que pode ser que aconteça hoje em dia. É uma disruptura na sua glândula pineal, onde o espírito não consegue mais se comunicar, mas devido ao enfraquecimento do corpo, dá legalidade ao mundo espiritual e outro ser toma o seu corpo. É como aquele filme Frankenstein, que são corpos casulos sem alma, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, forte abraço.